eu fiquei pensando o melhor jeito de fazer esse episódio para você, para poder contar sobre como é receber um diagnóstico de câncer de mama. Por semanas eu estou aqui trabalhando algumas opções de ideia e eu espero que eu traga aqui o conteúdo e consiga reportar para você de uma maneira simples, que na verdade nunca vai ser simples falar sobre câncer, mas de uma maneira que você possa entender e que eu possa te ajudar de alguma forma a passar por esse processo. Então aqui nada mais vai ser do que uma conversa, um bate-papo entre amigas aqui na sala de casa, onde eu vou contar a minha experiência para você sobre o diagnóstico, receber o diagnóstico de câncer. Se você que está aqui não me conhece, muito prazer, meu nome é Carolina e eu tenho as minhas redes sociais, que é o carol.writer, onde eu comecei lá atrás fazendo a divulgação dos meus livros, trazendo a importância de praticar atividade física, alimentação saudável e agora, depois do diagnóstico de câncer que eu recebi o ano passado, tudo isso fez mais sentido e aí eu pisei no acelerador aqui e resolvi compartilhar algumas coisas com você para poder te ajudar a passar por essa fase. Então, hoje eu vou contar sobre esse episódio do que é receber uma notícia de diagnóstico de câncer. Eu comecei a fazer um exame de mamografia de rotina, onde eu tinha um cisto, um nódulo, na verdade, no seio direito, então eu acompanhava esse nódulo praticamente a cada 8, 9 meses, então anualmente, uma vez por ano, pelo menos eu fazia os exames para poder acompanhar. E no último exame eu fui e eles começaram a pesquisar muito o lado esquerdo, o seio esquerdo. E aí eu fiz a mamografia, saí da sala, ela me chamou de novo para fazer mais imagens, depois saí, logo de lá eu já faço o ultrassom das mamas, justamente por ter esse nódulo do lado direito, né, que hoje eu já não tenho mais. Fizemos o exame de imagem e elas disseram que tinha alguma coisa questionável no seio esquerdo, que elas estavam pesquisando, que precisariam fazer mais imagens e ter o laudo do radiologista que acompanhava o exame. Saí desse encontro com um pedido de biópsia e aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu falei, vocês viram alguma coisa? Ela falou, tem alguma coisa, mas a gente não sabe dizer se é um nódulo benigno ou um tumor cancerígeno, então nós vamos precisar da biópsia. Aí fui atrás de médicos, acabei achando um médico de indicação que cuidou da minha irmã no passado, o Dr. Jeffrey, e fui numa consulta com ele. Aliás, ele tem o meu coração, que foi muito querido, todo cuidadoso. Fizemos a biópsia e ele disse que se não fosse nada ótimo, que era o que a gente esperava, mas se fosse positivo para câncer, ele já daria andamento no tratamento dali para frente. Fiz a biópsia, aguardei o resultado e quando eu recebi a notícia, eu estava aqui nessa mesa, aqui em casa, sentada, ele me ligou e foi numa ligação telefônica, não foi nem numa consulta médica, eu estava sozinha em casa e ele me disse, Carolina, nós recebemos o resultado e a notícia que eu tenho para te dar não é legal, deu positivo para câncer, mas eu quero que você fique tranquila, porque é um estágio relativamente inicial, que é o estágio 2, e ele é tratável e ele é curável. E eu quero marcar uma consulta agora pra gente falar daqui pra frente como é que vai ser. Nesse momento, gente, a sensação que eu tive é como se tivesse aberto um buraco ali embaixo daquela mesa e eu caí ali e fiquei ali por um tempo processando a informação. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Como vai ser, o que vai acontecer, o que eu vou ter que fazer, o que eu vou ter que passar. Muitas perguntas começaram a vir na minha mente, uma enxurrada de dúvidas, de questionamento, de medo. E a primeira pessoa que eu liguei para contar foi meu marido. Aí liguei para ele, ele já logo veio para casa, que ele já estava no fim da tarde do trabalho, ele veio para casa para ficar comigo. Depois fui contando aos poucos para minha mãe, para o meu pai, para minha irmã, aí depois contei para os meus familiares, para os meus amigos, e aos poucos eu fui compartilhando esse diagnóstico conforme eu sentia a vontade de contar, porque não é simples você ligar para alguém e contar que você tá com um diagnóstico de câncer, ou às vezes até as pessoas falam assim, nossa, por que você não me falou, eu não sabia. Você não vai ligar para uma pessoa que você não tá com um contato tão frequente e fala, oi, tudo bem, como é que você tá? Eu tô ligando para contar que eu tô com câncer.
Não funciona assim, né? Mas às vezes as pessoas te cobram isso, porque elas querem saber, elas gostam de você, elas querem mais informações. Eu entendo, mas tem coisa que não dá para fazer, né, gente? Então as pessoas foram sabendo no momento certo, na hora certa. O que acontece? Vem uma enxurrada de informações. Depois do diagnóstico, você começa a receber, aqui pelo menos foi assim, ligação de agendamento de consulta com vários tipos de médico. Foi mastologista, foi cirurgião plástico, foi o oncologista, foi o ginecologista oncologista, o radiologista, muitos exames. Aí começa exame de sangue para tudo quanto é lado, exames de imagem, ressonância magnética. Aí a gente marcou também o PET scan depois das ressonâncias. Olha, a sua vida vira em função de exames, consultas e próximos passos. Praticamente a sua vida para você se cuidar. E isso é uma loucura no campo mental, porque é muita informação, você não sabe direito o que vai acontecer. Às vezes muitas informações são confusas, mas a gente para, respira e consegue processar tudo com o devido cuidado e cautela que o assunto merece. E num momento como esse, quando você recebe o diagnóstico e durante o processo, o que você mais quer, na verdade, das pessoas e espera das pessoas é a presença. Você não quer que as pessoas venham e fiquem só te falando sobre câncer, ou que com um amigo foi assim, com o primo, com o tio, com o papagaio, com o periquito, com a própria pessoa. Você não quer ficar mais overwhelmed, que é que a gente fala aqui o termo, mais sobrecarregado de informação do que você já está. Então você quer, de fato, ter pessoas com você que faça esse processo ficar mais leve, que elas estejam presentes, mas que faça esse processo ficar mais leve. E, na verdade, eu vou fazer um episódio falando sobre isso, porque o que eu ouvi de coisa, e eu vou compartilhar com vocês, vocês não vão acreditar. Mas o mais importante desse episódio todo que eu quero trazer aqui para você é que durante todo esse trâmite dos exames, de esperar fazer a biópsia e de sair o resultado e começar o tratamento, marcar as cirurgias, os exames, depois, né, do diagnóstico, é que eu tive meu processo de tempo com Deus. E nesse processo, ele me acordava de madrugada e conversava comigo, dando passagens da Bíblia para eu poder meditar durante todo esse trâmite. E assim eu fiz. Fui lendo, tendo meu tempo de conversa com ele nas madrugadas, lendo as passagens, declarando cura, declarando força, declarando que ele estava comigo durante todo esse processo, e isso foi que me deu força para seguir. Se vocês imaginarem uma pessoa que não conseguia fazer exame de sangue porque desmaiava e hoje fazer tudo o que eu faço sem passar mal um minuto, um milésimo de segundo, é só Deus nesse processo para ele poder cuidar, sustentar e te dar força para seguir. Então, o que eu vou fazer agora nesse episódio? Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo as passagens da palavra que eu tive nos meus encontros com Deus, de todos os versículos, para que você que está passando por isso aí do outro lado também possa se apegar nessa palavra e declarar e firmar o seu propósito com Deus nesse período tão delicado, porque isso vai te dar força, isso vai te sustentar para você passar pelo processo. Ele não é fácil, mas ele é possível desde que você passe do lado da pessoa certa. E quando você tem Deus do seu lado, tudo fica mais suave no aprendizado e na forma de encarar o desafio que você está passando. Então eu compartilhei aqui um pouquinho, só bem pouco, do que foi receber um diagnóstico de câncer de mama. E agora, depois, nos próximos episódios, eu vou contar das próximas etapas, do que foi acontecendo e compartilhando com você. Se você tá passando por essa fase e quer compartilhar alguma coisa, comenta aqui. Eu quero muito ler o seu comentário para eu poder saber o que trazer de conteúdo, o que preparar para a gente poder conversar aqui no nosso bate-papo. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder nenhum episódio. Ativa o sininho de notificação para você receber quando sai episódio novo e compartilha, às vezes com uma pessoa que está passando por isso, que precisa ouvir também, ou às vezes a gente tem amigos perto que nem
estão passando por um diagnóstico de câncer, né? Não tem nada a ver com esse cenário nesse momento, mas precisa ouvir alguma coisa para reforçar a fé, para poder cuidar melhor da alimentação, para poder praticar mais atividade física. Esse é o objetivo aqui do Viva Chaya. Então compartilha, porque assim a gente vai entregando esse conteúdo para mais pessoas e criando uma comunidade. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo.